Uniso Economia. Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta com o nosso Uniso Economia. Uniso Economia é uma produção aqui do Laboratório de Comunicação da Universidade de Sorocaba. A coordenação é da professora Evenise Batista, a apresentação de Douglas Vale. Hoje nós temos na técnica Jéssica Toffoli, também a nossa Júlia Saori. E hoje a gente tem o Gabriel Gebert também aqui dando suporte para a galera. Gabriel, seja bem-vindo aí ao time do nosso Labicom. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Páscoa, essa época deliciosa, maravilhosa, tem um significado cristão importante, mas tem um significado econômico também bastante importante. E o nosso convidado, professor Marcos Canhada, coordenador aqui do nosso laboratório de pesquisas de preços da universidade. Professor, mais uma vez, bem-vindo, um prazer imenso tê-lo aqui. Falar um pouquinho sobre essa questão da Páscoa. Muito bom, né? Comer um chocolate é sempre muito bom, mas tem que prestar atenção no preço no bolso também, né, professor? Exatamente, envolve emoções, né? Agradeço, Douglas, obrigado pela oportunidade, a toda a equipe técnica e pelo apoio. Satisfação mais uma vez estar conversando com vocês. E nesse aspecto, realmente, nós temos aí emoções, né? Páscoa tem aí cultura, tem religião, então a gente tem aí uma série de mecanismos envolvidos, mas tem o lado econômico, né? Então a gente está sempre presente aí nessas trajetórias, nessas questões sazonais, né? Que mudam hábitos e comportamentos das pessoas. Sempre importante lembrar do aspecto econômico, a emoção é importante, como dizia Roberto Carlos, o importante é que emoções eu vivi, mas é importante também que essas emoções sejam pautadas na economia, no bolso, né? Nas nossas possibilidades. Professor, vamos para a gente entrar nesse assunto que é a questão das emoções. Primeiro de tudo, já temos uma pesquisa com relação aos preços dos ovos de Páscoa, como é que estão esses preços neste momento, e também eu queria que o senhor relacionasse isso um pouco com o mesmo período do ano passado. Perfeito. Se a gente puder também fazer aí uma questão, os preços estão salgados, né? Que era para ser doce. Era para ser doce, estão salgados. E por quê, né? É importante a gente entender um pouco o que ocorre. Chocolate, obviamente, que tem como matéria-prima o cacau. E o cacau, ele tem uma produção muito concentrada no continente africano. 65%, 70% do cacau do mundo vem da África. E nós, nesse continente especificamente, estamos vivendo um aspecto de pragas, de danos na produção, muito intensa. Com isso, nós temos aí uma redução de oferta. Reduz oferta, mas o meu cacau, o meu chocolate vem de lá, professor? Não, pode ser que ele venha daqui, mas como se trata de uma commodity, quando eu tenho redução, retração na oferta, os preços sobem lá e sobem cá. A regulação aí é pela moeda norte-americana. Automático. Como, né? Então, estamos vivendo um período bastante significativo. Nós fizemos uma pesquisa recente e apuramos aí variações que vão de 20%, chegando até 40% em relação ao ano passado. Muito significativo. Então, elevação muito significativa. Quando a gente fala de preço por quilo, né, fizemos essa contabilização, chega a R$ 620 o quilo de um ovo de Páscoa. Né? Então, o ovo ele tem uma característica construtiva, né, diferente do preço do chocolate bombom que está ali na caixa ou na barra. Como se trata de um aspecto emocional, sazonal, né, se aproveita desse aspecto para valorizar ainda mais, colocar mais preço nesse item que é muito demandado nesse momento específico. Ninguém quer ovo de Páscoa em setembro. Né? Exatamente. Então, a demanda e a oferta são reguladas por esses hábitos e comportamentos. Né? Então, é um momento em que o ofertante percebe, poxa, eu posso, além dos aspectos aí de retração na oferta do cacau, posso também colocar aí um plus, porque as pessoas estão disponíveis, estão dispostas
a consumir esse item com mais intensidade. Diferentemente, por exemplo, do panetone, o panetone a gente consome, hoje se consome panetone o ano inteiro. Hoje em qualquer supermercado, padaria que você vá, tem panetone o ano inteiro. Perfeito. Na época de Páscoa, o panetone só muda o formato, se transforma em Colomba Pascal. Perfeito. É o mesmo produto. Mas é diferente do panetone, né? O ovo, ele tem esse formato, ele representa isso. É uma questão muito religiosa, Sim. né? Embora não tenha nada a ver com a religião, que é uma questão muito mais cultural do que religiosa, mas vem nessa época mais religiosa, enfim. E, como o senhor disse, só vai se consumir o ovo de Páscoa na Páscoa. O ovo de chocolate, você não acha ele em outras épocas do ano, né? Perfeito, perfeito. Assim que acabar a Páscoa, né? Aquilo que sobrou lá no supermercado costuma entrar em liquidação. Uhum. Porque não começa a não fazer mais sentido, né? Então vou comer um ovo de Páscoa, mas passou a Páscoa, né? Então isso tudo traz aí um cenário, né? Onde pré-Páscoa, pré o momento que ocorre, é que os preços ficam efetivamente muito elevados. Isso, obviamente, que além da questão da oferta, da disponibilidade do cacau, tem o aspecto da demanda, né? Então, como é que os consumidores vão se comportar? Eles vão reagir bem a essa variação de 20, 30, 40%, né? Como é que eles vão se comportar? Então, o ofertante ele está ali aguardando esses movimentos, né? E ele vai movimentando conforme esse comportamento do consumidor. Agora, qual que é a dica do economista em relação a este momento? Nós estamos aí há 2 semanas da Páscoa, então a Semana Santa, Sexta-feira Santa, dia 18 de abril, passou a Sexta-feira Santa, dia 19, dia 20 de abril, domingo de Páscoa. Então a gente está hoje, dia 4, gravação desse podcast no dia 4, então estamos há 2 semanas aí da Páscoa propriamente dita. E obviamente nesta semana de Páscoa, entre o dia 11 e dia 18, esse preço ele deve ter aí uma alta, a gente imagina isso. Qual que é a dica do economista para as famílias que ainda estão se preparando ou começam a se preparar para este momento? Nós sempre falamos do aspecto pesquisa, né, Douglas? É sempre importante. A gente percebe nas nossas pesquisas que há muita variação de preço da mesma marca em supermercados dentro da cidade. Isso se deve à margem de lucro que o ofertante, o supermercado está querendo, ao estoque, à quantidade que ele comprou. Então a gente percebe muita variação. Então é importante, nesse período, indo fazer suas compras e começam a ficar ali as ofertas à mostra, começar já a contabilizar, né? Qual é o ovo que eu vou desejar entregar para o meu filho, né? Qual o preço dele aqui nesse supermercado? Passa num outro. Vai na internet, hoje às vezes o deslocamento é caro, né? Vou sair pesquisar ovo. Aí de repente o custo da gasolina faz com que você tenha um... Então, mas entra na internet, entra no site, como é que estão os supermercados colocando os preços, e aí você consegue ponderar melhor dentro daquele teu desejo, né? Então a gente percebe muito, quando eu falava do preço do ovo a R$ 620 o quilo, que ele está muito ligado ao marketing, né? Tá. Então, esse ovo de 620 é aquele que tem propaganda mais intensa, é aquele que traz um brinquedinho associado. Então, não é só o preço do ovo que está ali, tem também ali alguma coisa que a criança deseja. Às vezes ela deseja mais do que o ovo, ela deseja... É aquela marca italiana que você conhece, sabe aquela marca italiana? Aquele lá é mais ou menos por aí, Exatamente, né, professor? exatamente. Então a gente percebe bem isso. Eu tenho, então, e é importante na questão comportamental a gente tratar disso com as crianças que estão em formação, né? Os desejos são importantes, as emoções são importantes, mas nós temos que ter equilíbrio. Então é importante, às vezes, essa conversa sempre, né, no seio familiar, do porquê deste e não daquele. Né? Olha, esse aqui custa 180 o quilo e esse daqui custa 620 o quilo. Vamos pegar um intermediário ou vamos pegar o de 120 aqui, vamos comemorar, vamos buscar a felicidade, mas dentro de um limite. Né? Se eu posso, eu sempre digo 3 perguntinhas que a gente deve fazer, né? Quero, devo, posso. Isso
Isso é importantíssimo. Eu ouço essas três perguntinhas, pelo menos aí comecei a minha vida profissional Sim, lá aos 14 anos, 13, 14 anos, e eu sempre ouvi essa questão. Posso, devo quero, e quero. quero. Eu quero. Explica pra gente, Vamos lá, isso é, professor. isso é muito importante, né? Então, eu costumo dizer que poder, a gente pode até às vezes dizer que tudo posso, né? Só que há limites desse tudo Uhum. poder. O econômico às vezes é um poder. Então eu quero. Será que eu devo? O devo é muito importante. Então eu quero, eu posso, mas será que eu devo? Então eu tenho dinheiro para comprar esse ovo, eu quero comprar esse ovo, mas ele está extremamente caro. Será que eu não devo responder para o ofertante, mesmo podendo, mesmo querendo e não comprando? Eu Isso. exercito muito isso na minha casa, sabe? Refrigerante. Às vezes pai, vamos levar esse. Filho, isso aqui subiu 20% em um mês. Vamos Uhum. deixar aqui. Mas pai, você não pode comprar? Papai pode comprar. Papai, você quer, mas nós não devemos. Eu tenho que sinalizar. Isso é comportamento cultural. Os países desenvolvidos fazem isso. Uhum. Eles pensam mais no devo e às vezes retraem mesmo podendo. Isso é difícil, né? Porque se eu posso, eu quero, Logo. caramba, por que eu vou Uhum. pensar nesse devo? Mas isso é mudança cultural. Nós queremos caminhar para ir para o desenvolvimento. Nós não estamos como um país desenvolvido, nós somos subdesenvolvidos querendo ir para o desenvolvimento. E esse aspecto é um dos aspectos que às vezes impede. É o controle dos preços pela sociedade. Sim. Né? Então, isso em países desenvolvidos ocorre mais. Eu não devo, então eu não compro, mesmo eu podendo, mesmo eu E querendo. isso, de uma forma ou de outra, é uma questão, e a gente fala isso muito, nós estamos num ambiente acadêmico, a gente precisa, e a gente ouve muito isso no ambiente acadêmico, tudo é uma questão de educação. Os povos dos países desenvolvidos, países de primeiro mundo, têm uma educação diferente. Nós precisamos ter essa mentalidade de criar essa educação na nossa casa, nos nossos filhos. Por favor, me corrija se eu estiver errado. E a partir disso, a gente começa também a regular esse mercado, talvez educar, não sei se a palavra correta seria essa, mas educar esse mercado para que, oxa, peraí, o preço, esse refrigerante aqui, que é a marca XYZ, tá nesse preço aqui, eu preciso alinhar isso aqui, porque senão vai ficar na gôndola e eu vou estragar, vou perder esse produto. Perfeito. Isso Né? parte das famílias que demandam, né? Então, se só eu faço, o ofertante vai dizer, ó, tem um Marcos lá em Sorocaba que Uhum. não está consumindo, mas isso não me afeta. Agora, se todos os agentes começam a ter comportamentos de retração àquilo que não é justo, esse preço não é justo. Mas eu quero, eu tenho dinheiro para comprar, Uhum. mas eu não vou. Quer dizer, é um sacrifício que eu estou Uhum. fazendo. Isso é comportamento cultural. Se todo mundo começa a fazer isso, o ofertante ele falou, opa, Oferta e procura. cuidado aqui, deixa eu, senão eu vou perder mercado. Senão corre o risco de chegar o fim da Páscoa e sobrar um monte de ovo lá e eu ter prejuízo. Então deixa eu adequar isso aqui. Isso não está justo, porque as pessoas não estão demandando. Então eu preciso ter essa visão dentro do seio familiar. Isso é muito importante, como você disse. Nós temos que propagar esse comportamento de muitas vezes ensinar a criança a entender esses três aspectos. Você quer, eu sei, é legal. Nós podemos, olha, nós temos saldo aqui, podemos comprar. Mas olha, isso não está correto. R$ 622 o quilo, né? Comparado com outras coisas que a gente compra, não faz sentido. Então vamos pensar nisso? Vamos, vamos. E Né? outra coisa, né, professor? Nós tínhamos conversado um pouco antes de começar a nossa gravação. Eu vou levar para um outro exemplo. É aquela questão do vinho de 1.000 e o vinho de 100. São 10 garrafas do vinho de 100 para formar uma garrafa de 1.000. Mas é vinho. Lógico que aí tem a questão de como foi fabricado, de como foi essa uva ela foi produzida, de o sabor diferente, as memórias que esse vinho vai trazer,
a gente está falando do ovo, mas o vinho também cabe bem, porque nessa época de Páscoa também se consome muito o vinho. A gente vai falar do peixe, do pescado daqui a pouquinho, mas basicamente é o mesmo produto. Exatamente. Exato. Eu preciso olhar. O que você falou do aspecto qualidade, né? Então é verdade. Tem uma tradição, o vinho tem um tempo de maturação. Tudo isso agrega valor. Se isso faz sentido para o consumidor, se ele tem poder de compra para isso, ele vai executar a demanda por isso. Agora, não podendo buscar isso, buscar uma grife para trazer uma inadimplência, para deixar eventualmente de comprar ou de investir na poupança, remover da poupança, que eu vou precisar mais à frente, aí começa a não fazer sentido, né, doutor? Essa é a educação que a gente precisa passar. Não estou falando aqui, gente, pelo amor de Deus, para você, se você tem condição, se você quer, você pode, você quer e você acha que deve, vai lá e toma o vinhozinho, saboreia o seu vinho de 1.000, 2.000, o ovo de Páscoa de 620, não tem problema nenhum. Isso não é um problema. O problema se torna quando você se endivida. Perfeito. E aí você... Cara, eu comi um ovo de 600 pau. Legal pra caramba, ó, sensacional. Mas aí você tá com o cartão lá que já tá começando a ter que virar o cartão para outro mês. Isso. Vamos pensar, tem que pensar um pouquinho nessa questão, né? Essa ponderação é que a gente vem trabalhando, né? Vem mostrando, e dentro da sala de aula, e levando isso para a sociedade, que é essa questão comportamental, né? Eu preciso entender, nós falávamos na nossa última conversa, da questão de caber na renda, né? Então, eu tenho renda, tenho despesas, necessidade de poupança. Então, muitas vezes esse é o momento sazonal que não cabe na minha renda. Mas eu tenho aquela poupança, então tira da poupança. Puxa, você tirou da poupança para o consumo. Você tomou uma atitude que não era adequada, porque a poupança é para prever situações graves no futuro, para o envelhecimento, ela tem um fim, e não para atender uma sazonalidade. Mas as pessoas acabam fazendo isso. Relação ao pescado. O senhor disse aí que tem uma variação de 30% a 40% em relação ao chocolate. Em relação ao pescado, tem notado essa diferença, essa variação? Porque o pescado, a gente tem épocas em que o pescado ele está com preço muito abaixo daquilo que a gente vê em relação à Semana Santa. Ou seja, em algumas culturas o pescado ele é mais consumido por ser mais barato, é uma proteína, por ser mais barato do que a carne de bovina ou a carne suína, por exemplo. Sim. Como é que está essa variação de preço, professor? Então, esse período, né, da quaresma é um período que normalmente o pescado tem uma variação de preço. E não necessariamente o custo subiu. O custo é o mesmo, o pescador está ali, ele está buscando o seu peixe. Né? Nós temos percebido, estava analisando esses dias, um peixe em especial, que é a tilápia, que é um peixe bastante consumido, um peixe assim, porque existem tipos de peixe, assim como no ovo, né? Nós temos lá o salmão, temos a tilápia, temos peixes variados. E a tilápia tem aumentado a produtividade, tem reduzido o custo. Esse período recente foi um período propício, o clima ajudou, aumentou o peso da tilápia. Então, o aumento do peso naturalmente faria com que o custo diminuísse. Mas, como há uma questão cultural, as famílias vão optar pelo peixe, o ofertante ele vem e posiciona mais alto esse valor. Então é normal, a expectativa é que nesse período haja uma elevação de preço, mesmo não havendo uma elevação de custo. Mesmo havendo, como os sinais indicam, aumento de produtividade e aumento de eficiência. Então é importante que o consumidor esteja atento. No caso do peixe, né, ele é oferecido em vários formatos, então é difícil a gente estabelecer. Então, o filé de tilápia ele tem um valor lá em cima, porque ele foi industrializado, ele foi trabalhado, ele foi processado. Quando você compra uma tilápia em que você vai fazer ali a limpeza, você vai jogar fora uma parte dela. Então tudo isso tem que ser ponderado, né, pelo consumidor, o que é que ele está comprando, o que é que ele deseja. Mas é um período também de sazonalidade, um período onde o peixe acaba tendo uma demanda porque as pessoas têm tradição, né? Então aí voltamos na tradição, na cultura, nos hábitos, né? O senhor como economista indica
que, por exemplo, o Douglas vai e compre o peixe congelado? O preço costuma ser mais baixo do congelado, Tá. né? Porque eu tenho riscos daquele que são os naturais, né? Riscos de perda. Quando congelou, houve um processamento, houve uma industrialização, ele acaba sendo um item que é mais barato. Eu acho que ele é melhor porque o peixe ele tem uma fragilidade muito grande, né? Então, quando ele está congelado, ele acaba tendo uma validade maior. Eu acho que é uma melhor condição, mas volta nas emoções. Um peixe congelado pode ter uma característica de expectativa que ali que foi acabado de ser pescado tem uma condição melhor, né, de visualização, às vezes voltamos no caso do vinho, né? Então, esse peixe eu acabei de colher, né? Ele é um peixe natural aqui, olha o sabor dele. O congelado às vezes tem alguns mecanismos para preservar que acabam trazendo outros sabores, né? Professor Marcos Canhada, junto com a gente aqui falando sobre economia, a gente tenta tirar o máximo do economês, dos termos mais técnicos e falando de uma forma mais simples, mais direta com você. Hoje a gente está fazendo um apanhado aí sobre essa questão da Páscoa, período de Páscoa, período da Semana Santa. Professor, lá no começo do nosso bate-papo, o senhor falava em relação aos valores dos preços dos ovos de Páscoa. E aí nós trouxemos agora para os peixes. E aí o senhor trouxe uma informação que para mim despertou o gatilho. Bater perna, ou pesquisar, gastar a sola do sapato fazendo pesquisa. Os preços eles variam muito em relação a mercados que são de bandeiras menores ou mercado de bairro para os mercados de grandes bandeiras. Há uma variação muito grande em relação a isso. Por exemplo, o ovo de Páscoa. O senhor falou nessa diferença de preço e me chamou a atenção, porque de repente aquele mercado que tem uma marca importada, ele tem um preço, ele precisa ter um preço diferente do mercado de bairro, mas ele compra mais do que o mercado de bairro, ele consegue melhorar o preço. Existe muito isso e o consumidor tem que ficar atento também a esse tipo de situação? Perfeito, Douglas. Nós temos um boletim que nós fazemos semanalmente, onde nós mostramos variações dos itens da cesta básica, maior e menor. E a diferença é absurda. Dentro da mesma cidade, dentro do mesmo momento de pesquisa, nós vemos variações muito significativas. Então o ofertante ele tem motivos para isso. Nós vivemos no livre mercado. Sim. Então um compra mais, quando ele compra mais a condição de compra dele é melhor, um compra a prazo e às vezes isso prejudica. Enfim, isso vai, o estoque, eu tenho capacidade de armazenar, o outro não tem, ele compra em quantidades menores, outro compra em quantidades maiores. A somatória de todos esses fatores resulta, sim, em grande intensidade, em variações de todos os itens de alimentação, inclusive do ovo de Páscoa. Então, pesquisar, o fato da pesquisa, e nós trabalhamos há 30 anos aqui na universidade, trazendo informações, porque nós entendemos a importância, é importante que as pessoas se atentem a se informar, né? E hoje os meios de comunicação, então você pode entrar no site de um supermercado, ir lá pesquisar e olhar como é que está o preço antes, na sua casa, alguns minutos ali, ovo, tá, aqui está esse preço. Então eu já vou munido da informação. Aquela boa e velha tabelinha é sempre legal. Perfeito, perfeito. E é o que eu sempre falo, às vezes o pessoal fala, mas pesquisar custa. Tudo custa na vida. É óbvio que isso a gente fazia no passado, né? Ir num supermercado, com a tabelinha, eu via muito as pessoas fazendo, depois ia em outro, depois ia em outro, e daí a pessoa voltava, puxa, isso traz um custo operacional muito grande, né? Porque eu fui, tá num 5 quilômetros, outro tá 3 quilômetros, gastei gasolina, gastei tempo. Hoje a gente tem ferramentas, né? Os supermercados, eles disponibilizam no site preços os aplicativos. Permite que você faça uma pesquisa prévia. Muita variação, muito cuidado, muita atenção. Os preços têm variações muito significativas. A pesquisa é muito importante, né? É importante que eu antecipe antes de executar. Quando a gente vai no supermercado, o supermercado sabe disso, o marketing trabalha muito bem, né?
ele trabalha com essas emoções. Pode ver que hoje as gôndolas de ovos estão ali na entrada. Sim. Então você nem pensou nisso, opa, Uhum. bom, tá aqui, vai, então põe no carrinho. Às vezes você age emocionalmente e esquece no fim que aquilo às vezes não estava cabendo no seu orçamento. Isso vai trazer danos ali no final do mês, né? Para a gente finalizar, dica de ouro então para essa Páscoa: pesquisa. Pesquisa, ponderação, né? Trazer as emoções. Eu acho que é importante a gente ser feliz, é importante a gente presentear. Eu acho que isso é legal, isso não tem preço. A gente vê o brilho de alguém recebendo, né, um presente, uma criança. É importantíssimo. Vamos fazer isso, mas sempre ponderando, sempre pesquisando e sempre analisando se aquilo cabe efetivamente no meu bolso, cabe no meu orçamento, para que a gente possa dar continuidade. Virão outras festas, o Natal virá, a Páscoa virá, e eu preciso seguir feliz durante todo esse tempo. E a falta de recursos, a eventual inadimplência tira o sono. Então aquilo que é doce hoje fica salgado amanhã. Tá certo. Professor Marcos Canhada, vamos puxar um pouquinho da sardinha para nossa brasa aqui. Obviamente, quem está acompanhando esse podcast, quem está assistindo nosso canal no YouTube, acompanhando no Spotify ou na Rádio Nisso, sabe que pelas mídias tradicionais, então os canais de informação, a gente vai ter lá as pesquisas de preço. Mas vamos puxar essa sardinha para nossa brasa. Para quem está acompanhando a gente aqui, quiser ter acesso a essa pesquisa de preço ou as pesquisas de preço que são desenvolvidas aqui por toda a equipe de ciências econômicas aqui da Unisco, como é que faz? Eu acho que o canal mais simples é o Instagram. Nós temos lá o Laboratório de Ciências Sociais Aplicadas. E lá a gente está sempre colocando os boletins, colocando comportamentos de preço. Então, é o canal mais simples, né? Repete pra gente. Laboratório de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade de Sorocaba. Busca isso aí que você vai conseguir Segue acessar. lá, comenta. Se tá achando o preço muito alto aqui, comenta. Vamos movimentar, porque essa pesquisa, como o professor disse, tem 30 anos, pelo menos. Então, não é qualquer coisa, não foi feito ontem, não é feita de qualquer jeito. O pessoal ali está andando sempre na pontinha dos pés, com muito cuidado, tendo muita atenção para desenvolver esse trabalho. Professor Marcos Canhada, sempre um prazer receber o senhor aqui. Eu não vou já desejar Feliz Páscoa, porque eu espero receber o senhor aqui ainda na semana da Páscoa, para a gente falar um pouquinho mais sobre toda essa mudança, que após a Páscoa vem toda uma mudança novamente aí. A gente espera encontrar o senhor aqui, mas uma ótima semana para o senhor e é sempre muito bom a gente estar por aqui. Contatos com o professor Marcos Canhada. Eu que agradeço, Douglas. Obrigado pela oportunidade sempre. Pode me encontrar aí via Instagram, Marcos Canhada, ou aí temos o nosso e-mail aqui da universidade. Meu nome é Marcos Canhada, mas meu e-mail aqui é marco.canhada@prof.uniso.br. Estamos à disposição sempre aí, sempre esse canal de comunicação com a sociedade nos alegra, ele é importante, sair da sala de aula, né, e levar isso para a sociedade nos motiva muito. Muito bom sempre contar com o senhor aqui. Próxima semana a gente vai bater um papo com o professor Renato Vaz Garcia. Lembra que a gente está falando aí do trumpismo, né? Que é essa mentalidade de Donald Trump. Donald Trump assinou recentemente aí uma super taxação para alguns países. Tem países aí que vão pagar 95% de taxa. É uma sobretaxa muito grande. O Brasil ficou nos 10%, mais ou menos 10%. A gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre isso na próximo bate-papo com o professor Renato Vaz Garcia. Quer conhecer, quer bater um papo, quer ter mais informações? Uniso.br, você vai lá em cursos, graduação, cursos, você tem os cursos de economia, e aí tem o e-mail do professor Marcos Canhada, do professor Renato Vaz Garcia, tem outros trabalhos acadêmicos que você pode encontrar por lá também. E sempre, como eu disse, puxando sardinha para nossa brasa, tem sempre um produto bacana para você acompanhar aqui no nosso Labicom. Tem o Rota Típica com o João Aoki, sensacional. Essa semana nós comemoramos aí o Dia da Consciência do Autismo, né? Então, e o nosso João Aoki, ele é um jornalista, ele é multifunções, viu, professor? Formado em jornalismo, formado em artes visuais, um cara sensacional, e ele vem desenvolvendo junto com a professora Evenise Batista e toda a nossa equipe do Labicom, o Rota Típica,
muito bacana, tá muito legal o programa. E a nossa Lauren Moreira, não vi a Lauren Moreira por aqui hoje, mas ela, corintiana, tá feliz demais. Não tá muito feliz não, porque o Corinthians dela perdeu essa semana. E tá desenvolvendo o trabalho aí sobre o Niso Saúde. A gente vem com novos produtos aí também do Niso Saúde. Tudo isso aqui no nosso laboratório de comunicação. É só você seguir @Labicom e segue também @Uniso Oficial. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Uniso Economia.